Inteligência artificial é um tópico que já está no nosso dia a dia. A gente discute isso de uma forma bem natural, ah, até mesmo utilizamos já essa ferramenta de uma forma muito natural. Não tem mais como fugir desse tópico ou ignorar ele, pensando que isso é apenas para um grupo seleto de pessoas, quando na verdade já está no mundo. E um ponto que surge dentro dessa discussão é o futuro com a inteligência artificial. Como é que vão ficar os trabalhos, como é que vai ficar a vida humana em relação a tudo isso. Esse é o foco que eu quero trazer na conversa de hoje. É exatamente esse ponto do futuro da humanidade em questão dos trabalhos com a inteligência artificial. Eu vou trazer aqui trechos de vídeos, de novo, do Steven Bartlett, ele que é um britânico, empresário, tem ali o seu canal no YouTube, faz entrevistas com vários especialistas de várias áreas. E desses dois vídeos, ele primeiro fez uma entrevista com o Dr. Roman Yampolsky, que é uma pessoa especialista na inteligência artificial, trabalha com a engenharia da computação. E o outro debate é o debate do Steven Bartlett com outros três especialistas, dois empresários e um especialista na área da biologia. É o Amjad Masad, Brett Weinstein, que é o Dr. Brett Weinstein, especialista em biologia, e Daniel Priestley. Todos eles vão trazendo vários tópicos sobre a questão da inteligência artificial no nosso dia a dia, no trabalho, o que isso traz, o que eles observam, o que eles estão percebendo aí de trend, né, de coisas que estão acontecendo aí em relação à inteligência artificial no mundo de hoje. E a gente vai fazer uma conexão de tudo isso com a Bíblia Sagrada, em especial os ensinamentos do Cristo, para a gente poder ver que mesmo com a preocupação que surge necessária em relação ao que a tecnologia está trazendo, a inteligência artificial está trazendo, é algo que a gente não pode ignorar. E como no Evangelho do Cristo nós podemos encontrar ali o direcionamento dele para podermos saber como navegar nesse meio, nesse mundo que estamos observando, que está aí na nossa realidade, né? Os ensinamentos do Cristo eles são para a nossa vivência, para o nosso dia a dia. Não é algo distante, não é algo só para o futuro, não é algo que ficou para o passado. Não, é para o momento atual e a gente vai ver isso. Então vamos lá assistir aqui a esses trechos e trazer depois a nossa conversa, esse evangelho do Cristo dele, mostrando para nós como passar por essas circunstâncias. E também já abrindo a nossa percepção para o futuro, para como nós podemos nos antecipar a mudanças que acontecem na história da humanidade. Você deve ouvir muitas refutações a isso quando diz isso, porque as pessoas sentem um enorme desconforto mental ao ouvir que seu emprego, sua carreira, aquilo em que se formaram, aquilo em que investiram $100.000, vai ser tirado delas. Então, a reação natural de algumas pessoas é aquela dissonância cognitiva de que não, você está errado, a IA não pode ser criativa, não é isso, não é aquilo, nunca vai se interessar pelo meu trabalho, eu vou ficar bem, porque você ouve esses argumentos o tempo todo, certo? É engraçado. Eu pergunto para as pessoas de diferentes profissões. Pergunto ao meu motorista: você se preocupa com carros autônomos? Dizem não, ninguém faz o que eu faço. Eu conheço as ruas de Nova York. Eu consigo navegar como nenhuma IA. Eu estou seguro. E isso vale para qualquer profissão. Professores me dizem isso. Ah, ninguém pode dar aula como eu. Isso é tão especial. Mas você entende que isso é ridículo. Já temos carros autônomos substituindo motoristas. Isso nem é mais uma questão de ser possível. É tipo, quanto tempo até você ser demitido? Bom, bem impactante aqui, né? Por duas coisas, né? Primeiro, porque tem a autodublagem, que até se você ainda está aprendendo inglês e quer assistir mais os vídeos que até mesmo o Steven Bartlett traz no seu canal, são várias entrevistas que ele faz aí com vários especialistas muito interessantes, mas ainda quer ouvir na língua nativa, no caso aqui o português, você pode, o YouTube libera isso para todo mundo, acredito que você até já sabe aqui, só estou mostrando mesmo
para você ver que é possível nesse canal. Então, você escolhe, né, a língua que você quer acompanhar na autodublagem. E aí, a segunda questão, ponto, que ficou impressionante para mim aqui, é porque eu nunca, honestamente, nunca usei, eu tô usando agora, mas é como a voz mudou para a pessoa. Lembram que acredito, poucos meses, anos atrás, era só uma voz, acabaria sendo só uma voz meio robótica. E agora, a voz, ela mudou de acordo com a pessoa. E o que eu achei mais interessante, eu fiquei assim, nossa, parece que seria realmente como ela falaria em português. O próprio Steven Bartlett, com a tonalidade dele, ali, acredito que é incrível a tecnologia nesse ponto. Por isso que a gente não pode escapar dessa discussão. Modificou ali a voz dele para soar como seria ele em português. Mesma coisa o Dr. Ian Posky. Se você escuta em inglês, você vê que ele tem um sotaque. Ele tem ali o sotaque dele declarado. E o português puxando o R. Tudo bem que o paulistano, eu sou paulistano, a gente puxa o R bastante na porta ali. Mas o jeito que ele fala, até na dublagem, você sente ali um pouco de sotaque. Tá incrível. Bom, até isso, olha aí, um trabalho que seria de um dublador sendo tomado, infelizmente. Infelizmente, para os dubladores, né? Ou mesmo se aqueles que viram oportunidade estão em parceria com as tecnologias, oferecendo a voz deles para ser usada nesses programas, né? Também tem isso. Bom, mas o que a gente vê aqui, o Dr. Ian Post que fala ali a questão, a questão do motorista, do Uber ou qualquer outro motorista. A questão não é se vai ser substituído ou não, mas quando você vai ser demitido. E aqui não é para levantar nenhum alarde, tá? Não é isso. Mas é para só chamar a nossa atenção para perceber essa realidade e ver que está aí. É uma questão de tempo. E aí a gente vai, nesse vídeo, discutir como ver, então, novas oportunidades. O que fazer? Ou quais seriam as novas oportunidades que podem surgir com isso? O próprio Dr. Ian Posky, mais para frente, vai trazer um pouco sobre isso, que eu vou colocar aqui agora. Mas é essa questão, é a gente refletir. O tempo, o que nós podemos fazer nesse meio tempo, como podemos nos posicionar, entender, até vendo na questão das oportunidades que cada um tem na sua realidade, porque a gente sabe que a sociedade ainda é dividida entre classe alta, média e baixa. Isso também não tem como escapar, essa é a realidade da sociedade. E como então podemos encontrar soluções para que essas divisões que existem, infelizmente, não sejam um problema, não sejam algo que vão ser levadas para um novo horizonte futuro que está vindo aí, que estamos caminhando para ele. Então é pensar nesse ponto também. Mas vamos ver aqui o que ele traz a mais em relação a isso. Isso. Mas vimos que a IA é melhor em criar prompts para outras IAs do que qualquer humano, então isso já era. Não posso dizer que a coisa mais difícil é projetar agentes de IA para aplicações práticas. Garanto que em 1 ou 2 anos isso também vai desaparecer. Então não acho que exista essa profissão precisa aprender a fazer isso em vez daquilo. Acho que é mais como se nós, enquanto humanidade, todos perdêssemos nossos empregos. O que fazemos? O que fazemos financeiramente? Quem vai nos sustentar? E o que fazemos em termos de significado? O que eu faço com minhas 60, 80 horas extras por semana? Você já pensou sobre isso, não é? Pouco. O que você acha que tem depois dessa curva? Então, a parte econômica parece simples. Se você cria muita mão de obra gratuita, tem muita riqueza gratuita, abundância e coisas que hoje não são acessíveis se tornam muito baratas. E assim você pode prover as necessidades básicas de todos. Algumas pessoas dizem que é possível ir além das necessidades básicas, que é possível proporcionar uma existência muito boa para todos. O problema difícil é o que fazer com todo esse tempo livre. Para muitas pessoas, seus empregos são o que dá sentido às suas vidas. Então elas ficariam meio perdidas. Vemos isso com pessoas que se aposentam ou se aposentam cedo. E para tantas pessoas que odeiam seus empregos, elas ficarão muito felizes em não trabalhar.
mas agora você tem pessoas relaxando o dia todo. O que acontece com a sociedade? Como isso impacta a taxa de criminalidade, a taxa de gravidez, todos os tipos de questões? Ninguém pensa sobre isso. Os governos não têm programas preparados para lidar com 99% de desemprego. Você viu que eu parei aqui 2 vezes, só porque eu queria pegar essa cara aqui do Steven Bartlett, porque ele é um empresário, então esse sorriso dele, a gente já tenta pensar aqui o que talvez estava passando na cabeça dele, que seriam oportunidades. Como aproveitar então esse cenário que está sendo mostrado para ele de um futuro e onde investir, o que fazer, que negócio trazer, que negócio vai ser proveitoso nesse período. E esse é o ponto, é a gente poder perceber oportunidades, porque o Dr. Ian Polsky fala que nenhum trabalho vai ser poupado. Ele até coloca 99% dos trabalhos vão ser tomados, escapando nenhum, basicamente. E não é só na questão ali do trabalho manual que ele traz ali o impacto primeiro do motorista, né? Quem trabalha dirigindo, que está entre os top 10 trabalhos, é o setor que mais emprega pessoas no mundo. Ele fala também de quem trabalha com engenharia da computação, que é a área dele, na formação de códigos, na escrita de prompts para o uso de inteligência artificial, onde ele fala que já percebem que a própria IA produz prompts melhores que o ser humano para a própria IA utilizar. Então veja, tudo isso fica em questão. São todos pontos em questões que podem vir a ser realidade no futuro diante do avanço tecnológico que estamos tendo. E existe algo de único na humanidade que a inteligência artificial não tem como substituir. E é essa singularidade que nós vamos ver agora que o ser humano tem e que vamos fazer depois conexão com o que o Cristo nos traz em seu evangelho. Então vamos ver aqui um trecho do debate do Steven Bartlett com outros especialistas nessa discussão da relação da inteligência artificial com o futuro da humanidade. Poderia ver isso como uma espécie de disfunção muscular. Considerando que isso representa uma ruptura da inteligência, É exatamente isso, não é? O que torna os seres humanos especiais é nossa capacidade cognitiva e, especialmente, nossa habilidade de conectar nossas mentes umas às outras. De modo que o todo é maior do que a soma das partes. É isso que torna a cognição humana especial. E o que estamos fazendo é desenvolver algo que pode, tecnologicamente, superar isso sem absolutamente nenhuma das pré-condições que tornam esse processo seguro. Então, sim, nós revolucionamos o mundo, quantas vezes diferentes? É incontável, mas tornamos a agricultura muito mais eficiente. Isso é diferente. Então, ao pegar nossa principal competência como espécie e superá-la com o produto do nosso trabalho, acho que sua pergunta é muito pertinente. Então, o que acontece a partir daí? Só nos resta uma coisa. Temos nossos músculos, dos quais abrimos mão na Revolução Industrial, e depois temos nosso intelecto, que é essa revolução digital. Agora restam-nos as emoções e a agência. Então, essencialmente, a ideia de agência, acho que costumávamos julgar as pessoas pelo QI, e agora o QI é o grande nivelador. E agora, daqui para frente, pelos próximos 10 anos, vamos observar. Você é uma pessoa de alta agência ou de baixa agência? Você tem a capacidade de realizar coisas e coordenar agentes? Você tem a capacidade de criar empresas ou dar ordens a exércitos digitais? E, essencialmente, essas pessoas com grande poder de ação irão prosperar neste novo mundo, porque eles têm essa outra coisa que está fervilhando por baixo da superfície, que é muito interessante. Bom, aqui vemos então que eles já foram trazendo a discussão para outros pontos, que é nesse sentido da singularidade humana. E até o Dr. Weinstein traz da questão de conexão, a nossa capacidade única de nos conectar.
E o Priestley vai falar sobre o resultado das revoluções industriais, que até foi a principal questão do Bartlett, em relação a isso, que nas primeiras revoluções industriais a gente abriu mão dos nossos músculos, com a questão da indústria, do trabalho braçal que diminuiu, foi deixado mais para as máquinas ali fazerem o trabalho grosso, braçal, que antes era feito pelo ser humano. E aí agora estamos numa revolução industrial, tecnológica, que está tirando de nós o intelecto. Claro que não nos tornando burros, apesar de algumas exceções aí, mas de estarmos, por vontade própria, terceirizando o nosso intelecto para a inteligência artificial, e que isso acaba, por não utilizarmos a nossa mente, nosso intelecto, nosso raciocínio, acaba diminuindo não a nossa capacidade, mas, digamos assim, a nossa reflexão, acaba diminuindo o nosso uso do cognitivo e deixando ali um instrumento parado, né, criando poeira, que caso seria o cérebro. Ele vai ficar lento, a memória vai ficar ruim, vai ficar fraca. Então, essa acaba sendo uma consequência que já também está sendo estudada. Mas essa nova revolução, a gente abrindo mão disso para que a IA possa fazer questões mais complexas no sentido lógico, racional da coisa. E aí a gente fica com um terceiro ponto, que é uma terceira capacidade, que o Priestley até traz, ele depois divide em duas, que é a questão da emoção e da agência. E o Bartlett depois vai falar até da própria agência, vai falar assim, você está falando da questão de sermos agentes, mas a própria IA, ela tem esse ponto também de ser um agente, de você dar ali funções, criar um agente eletrônico para poder realizar funções para você sem necessariamente ter uma pessoa por trás. Então até isso também é uma discussão. Mas a gente vai para o lado da emoção então. E aí a emoção conectada com a nossa capacidade de nos conectar nos traz novamente ao que falamos no começo e que está no Evangelho do Cristo. E isso circunda tudo no sentido de religião, de espiritualidade, religiosidade, tudo aquilo que está nesse campo da nossa conexão com algo maior, com Deus, com o Cristo e com o próximo. Então até um ponto que o Jampolsky trouxe também, que foi a questão de refletir sobre o que acontece com a sociedade quando você tem um boom de produção e aí você tem a ideia de uma riqueza acumulada e que pode ser distribuída para todos, pessoas com tempos livres, onde você pode acabar tendo um aumento de criminalidade ou pode acabar tendo um aumento de natalidade. O que fazer com o tempo livre, como preencher esse tempo, como encontrar significado. E aí que vai o ponto, como estamos trazendo, do que o Cristo nos fala, de focarmos no espiritual, que é aqui em seu Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 20, marquei outros aqui também, 25 a 27, e versículo 33, onde o Cristo nos fala, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui ele traz no versículo 21. Ou seja, Jesus já há muito tempo fala para nós não ficarmos presos a questões materiais. Não é para nos alienarmos do mundo, não é para ignorarmos a nossa realidade material aqui enquanto carne. Não é isso. Mas é para não nos prendermos a ela, porque ela muda com os anos, ela muda com o tempo, como estamos vendo nessa questão do trabalho. E o que encaixa a ideia do material nessa parte do trabalho que estamos falando? A questão do uso manual, de você estar fazendo trabalhos repetitivos, onde o resultado dele, a produtividade dele é um resultado material. É o uso de um carro, é o uso de uma ferramenta, é o uso do computador ali só preenchendo planilhas de forma automática, só fazendo coisas ali rotineiras que uma máquina poderia fazer. Tudo isso que envolve o resultado material pode ser substituído pela máquina, pela inteligência artificial. Jesus nos faz olhar para o espiritual. O que traz resultado espiritual na vida da pessoa? Ou como resultado do seu trabalho? É isso que nós temos que nos voltar. É esse sentido
de forma que possamos então ver que as oportunidades que vão ter aí no futuro com essa revolução tecnológica que estamos vivendo são trabalhos que envolvem uma conexão com o próximo, que envolve a conexão com Deus. E a gente vai para trabalhos como quais? Assistência social. Com essa questão que vai ter um boom na produtividade, um aumento na disponibilização de riquezas para todos, temos que lembrar que, apesar disso acontecer no sentido material da coisa, nós somos seres humanos que temos, sim, a capacidade de estarmos com Deus, de nos conectarmos a Deus, mas também temos a capacidade, aí que é o grande sofrimento da humanidade, de nos rebelar contra Deus, de nos virarmos as costas a Ele e acumularmos o material só para nós e deixar os outros que acabam se encontrando numa condição de miséria, estão passando fome, não conseguem nem sequer pensar em oportunidades de trabalho porque tem que se alimentar hoje, tem que alimentar o filho hoje, tem que fazer alguma coisa para poder melhorar a sua condição material, tirar a fome do corpo, de modo que aí sim ele possa começar a refletir sobre as questões espirituais. Isso ainda vai ser uma necessidade do mundo. Não é porque vai ter um boom material, um boom na produção, um boom na riqueza, que todo mundo já vai ter isso nas suas mãos. Não. E aí vem o lado, né, da assistência social, de termos aqueles que vestem o manto do cristianismo mesmo, da caridade, que o Cristo fala de não nos voltarmos só para o material aqui, na ansiosa solicitude pela vida, de não nos preocuparmos somente com a questão material, mas nos voltarmos ao espiritual. E isso só acontece se o material está saciado, se o material está resolvido. E Deus oferece isso. Você vê que, tendo esse boom da riqueza, como é dito nessa questão da revolução tecnológica, caso tenha e se tiver no futuro, vai estar disponível para todos. Mas será que todos vão conseguir ter acesso a isso? E aí que é o ponto. Estar disponível não é a mesma coisa que ter acesso. E aí então voltamos ao ponto de ter as pessoas que vestem o manto do cristianismo, da caridade, da vontade de ajudar o próximo, para serem esses intermediários, de modo que, dessa forma, o que está sendo disponibilizado para a sociedade e que é necessário para a sua sobrevivência possa ser entregue às pessoas, possa ser disponibilizado às pessoas que não estão tendo o mesmo acesso que outras acabam tendo e que já estão pensando sobre isso, já estão pensando em oportunidades futuras, já estão começando a mentalizar ou a refletir sobre que tipo de empresa vai funcionar ou como fazer para que tenha essa proteção de não perder o emprego. Então, está aí para nós podermos resolver, para nós podermos encontrar soluções. Soluções essas que podem nos ser intuídas por Deus, por Jesus, quando assim oramos, quando pedimos o seu amparo. E é o que ele nos fala no seu versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Reino de quem? De Deus. Justiça de quem? De Deus. E tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência nos vai ser ofertada, vai ser ali disponibilizada. E aí a gente vai para uma segunda oportunidade. E aqui só estou trazendo duas dentro do que eu pude refletir sobre. Se você tiver outras ideias, visões também, pode deixar aqui nos comentários. Mas é a parte da pregação, do pastoreio de almas para Jesus. De trabalharmos para mostrar o caminho que Jesus está disponibilizando a todos nós, de modo que possamos estar conectados com Deus. Esse caminho espiritual, de busca pelo espiritual, para que o material que está sendo resolvido possa ser ali saciado, de modo que todos possam se voltar a Deus. Todos possam trabalhar em seus espíritos, em suas almas, aquilo que for necessário para estar com Deus. E aí vemos então que vão ter oportunidades voltadas à conexão do ser humano e espiritual ao seu Criador, Deus, porque nós somos feitos à sua imagem e semelhança em espírito. Então temos que nos voltar a Ele e, consequentemente, nos conectarmos também com o próximo, com o outro.
muitos de nós vamos buscar isso. Vamos buscar ter novamente contato com seres humanos, contato com pessoas reais, que é isso que vai saciar a nossa necessidade espiritual de sentir o amor, de trabalhar as emoções, de finalmente sentirmos significado em nossa vida e nos voltarmos ao significado maior, que é Deus, com o seu amor divino, que o próprio Jesus encarna e que encontramos em seu Evangelho, segundo João capítulo 13, versículos 34 e 35. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Bem, para concluir aqui, eu quero trazer um trecho do artigo do irmão Paiva, que é intitulado Sustentabilidade pela Economia Celeste, que é essa busca de termos uma relação saudável, sustentável, não só com a Terra, mas também com o mundo espiritual, de modo que os dois mundos, material e espiritual, possam assim propiciar soluções para os diversos dramas, desafios que a sociedade enfrenta. E para fechar, antes de trazermos aqui a leitura, vamos só lembrar aqui que as oportunidades então ficam na questão da conexão com o ser humano. Isso, de forma direta, seria o trabalho de assistência social, o trabalho de assistência à comunidade, à sociedade, o trabalho de pregação, mostrar o caminho espiritual em busca do significado maior que é Deus e é extremamente necessário para a nossa vida. E aí coloca aqui até um terceiro, que é na área da psicologia, da psiquiatria, de auxiliar o ser humano a enfrentar os dramas, os traumas, os desafios que estão em sua alma, em seu espírito, diante da abundância material. Porque não é a abundância material que resolve todos os problemas da sociedade. Vai resolver o problema material, mas e o espiritual? E é aí que está o ponto. E é aí que está a oportunidade de podermos trabalhar por Deus e para Deus na Terra. Não nos fechando ao que a economia tem trazido de errado em ver as pessoas apenas como números ou como gados a serem sacrificados para que a gente possa acumular riqueza. Não, é o contrário. É aprendermos a viver a economia, que até o meu pai traz, que é a economia da solidariedade espiritual e humana, de modo assim a viver nessa caridade divina. E o que o irmão Paiva então traz para a gente? Até é uma questão, aqui nesse artigo, ele vai falar: Jesus, o economista divino, por sua vez, nos oferece um caminho novíssimo, porque firmado em bases renováveis eternas do Espírito. O moto contínuo, a coroa do desenvolvimento planetário intermundos. Ou seja, Jesus está nos ofertando esse caminho para o espiritual, que possamos então abraçar esse caminho. Lembrando que aquilo que ele fala em seu Evangelho, segundo Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas, é reconhecida também como fórmula urgentíssima de Jesus pelo irmão Zarur. E o irmão Paiva, que acabamos de ler aqui um trecho, ele vai dizer que essa mesma fórmula, ela é a fórmula econômica urgentíssima de Jesus. Está intrinsecamente ligada à nossa necessidade de nos voltarmos ao espiritual, ao que Jesus está nos ofertando como caminho novíssimo, de modo que possamos viver em uma sociedade, predita pelo próprio irmão Paiva, como sociedade solidária, altruística e ecumênica. Possamos, assim, auxiliar nesse avanço da humanidade, onde o material vai ser resolvido, mas e quanto ao espiritual? Muito trabalho ainda precisa ser feito nessa área. Possamos, assim, estar com Cristo, orando a Deus, a Ele, para, dessa forma, recebermos a intuição necessária em ajudar nos seus divinos planos aqui na Terra, para auxiliar também as almas que vão precisar e muito do nosso apoio. E estão, hoje, precisando disso. Então, vamos dar o primeiro passo e assim estar com Cristo, recebendo a sua intuição e seguindo ela principalmente. Que a paz de Deus seja agora e sempre em seu coração. Deixe nos comentários o que você acha disso, o que você pensa, concorda ou discorda. Vamos conversar. Põe aí e a gente se vê numa próxima.